Animais de grande porte soltos em vias públicas ainda são problema comum em Ribeirão e cidades vizinhas. É risco constante de acidentes no trânsito. Essa cena foi gravada por um telespectador. 3 cavalos soltos no canteiro central da movimentada avenida Antônia Mugnato Marinsec, no bairro Ribeirão Verde, zona leste de Ribeirão. O morador ficou indignado com o que viu. Olha o perigo aí, agora cadê o dono? Cadê o dono? Aí na hora que acontece o acidente, o dono nunca aparece, né? Não tem dono, aí ó. Repare que os animais comem grama quase seca do canteiro da avenida. Aparentemente estão com fome e sem os devidos cuidados do dono, que tem responsabilidade civil por eles, assim como o município pela segurança no trânsito. A legislação de trânsito prevê que a segurança do trânsito é um direito de todos e dever dos órgãos executivos dos municípios. No caso, em Ribeirão Preto, da RPMOB. Então, ela deve fazer a fiscalização junto com a empresa contratada pela prefeitura para fazer o recolha dos animais. Ela faz a fiscalização, manda recolher o animal e depois todo o custo operacional vai ser cobrado do proprietário que deixou aquele animal solto. Porque no final da história, a responsabilidade civil está no artigo 936 do Código Civil, é do proprietário do animal, sendo ele localizado. Se o animal solto é recolhido pela prefeitura, ele passa por uma avaliação de saúde que é feita por uma equipe de veterinários e depois é microchipado. O dono tem um prazo de 30 dias para buscar. Se não for, vai para adoção. Ribeirão Preto tem uma lei municipal que disciplina que todo animal de grande porte que estiver pastando no perímetro urbano, fora de propriedade privada, sem delimitação restrita, mesmo que esteja sob a vigilância de seu tutor, ele será apreendido. Há uma empresa que faz essa vigilância mediante denúncias da população, de qualquer canal de comunicação, vai até o local e faz a apreensão deste animal, que fica sob a guarda e responsabilidade da prefeitura. O tutor poderá retirar depois do segundo momento, mediante o pagamento de uma multa. Ribeirão tem um problema sério. Recebemos com frequência registros de moradores de uma ponta a outra da cidade. Quando não é cavalo, é vaca e outras raças. A gente não verifica, é um procedimento, né, um planejamento maior. Por exemplo, como uma ronda. Poderia existir uma ronda, ainda fosse motocicleta, por toda a cidade, para poder identificar os pontos de demanda dessa situação dos animais, principalmente animal de grande porte. E aí acionar rapidamente a empresa prestadora de serviço. Então, é uma questão de gestão da prefeitura e também de eficiência do serviço prestado pelo prestador de serviço. Não só em Ribeirão tem aumentado o número de animais nas ruas, como também nas cidades vizinhas. De Jardinópolis, recebemos vídeos que mostram vários cavalos na área urbana soltos durante a noite. De Franca, enviaram para a gente uma fileira de bois na Avenida Doutor Severino Márcio Pereira Meirelles, no bairro Világio Mundo Novo, zona oeste da cidade. Não podemos deixar todas essas questões que são recorrentes na sociedade, especificamente aqui no município de Ribeirão Preto, a repressão, ou seja, somente a apreensão dos animais e a responsabilidade administrativa, civil e eventualmente criminal. É preciso que a coordenadoria, a pasta específica, promova de forma permanente campanhas identificando geograficamente quais são os bairros que possuem mais animais de grande porte, educando essa população e, através do diálogo, promovendo uma cidadania ativa, né? O diálogo entre o poder público e os tutores desses animais, a fim de que essas situações sejam resolvidas no plano educativo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Jardinópolis não se manifestou. Em Ribeirão, o Executivo informou que mantém o serviço de resgate e garante a aplicação da lei que prevê multa para o responsável que descumprir com a obrigação de zelar pelo animal. Em Franca, a Prefeitura também garantiu o funcionamento do serviço de coleta e explicou que o animal nessa situação é devolvido 2 vezes ao dono e após colocado então a leilão. E conosco para repercutir essa situação no nosso núcleo de jornalismo está o doutor Fabrício Martins, advogado, a quem eu já cumprimento aqui com boa tarde. Doutora, qual que é a responsabilidade das prefeituras quando a gente fala nesses animais de grande porte soltos pelas vias?
Boa tarde, André. Boa tarde a todos. A responsabilidade é total das prefeituras, porque os prefeitos, quando eleitos, eles assumem o encargo efetivamente de administrar a cidade. E dentro dessa administração, com todos os atributos legais que com isso o governante recebe, ele recebe o dever de zelar pela cidade com relação à sua aparência, com relação à segurança dos munícipes, entre outras garantias, né, que os cidadãos têm. Que efetivamente esses animais soltos em vias públicas depõem totalmente contra esta obrigação do governo, do Poder Executivo. Então a responsabilidade é total de todas as prefeituras que não cuidam dos animais que ficam soltos nos logradouros. E animais soltos em vias públicas são um risco realmente aí de acidentes, ou seja, a segurança no trânsito deve ser uma preocupação das autoridades nesse caso também, né, doutor? Sim, o trânsito não foi feito, né, para transitar animais também, né? O trânsito é feito efetivamente para transitar veículos, né? Até mesmo quando você coloca outros veículos mais lentos, a exemplo de bicicleta, você tem como princípio a adoção, né, de um cuidado especial como as ciclovias. Então, se para bicicleta você precisa de uma ciclovia, você imagina se o trânsito pode conviver junto com animais andando. Isso certamente causa acidentes e bota em risco a vida dos munícipes. E nós não podemos deixar de falar aqui, né, doutor, dos donos, que eles têm uma responsabilidade enorme aí de cuidar, de tratar, não deixar esses animais soltos aí. O que precisa, então, para conter essa prática que, de certa forma, ela é recorrente tanto em Ribeirão Preto quanto na macro-região? Na verdade, André, precisa fazer cumprir a lei. Ribeirão Preto tem uma legislação, né, que ela permite à municipalidade que retire esses animais de circulação, né, e que dê destinação a esses animais quando há o caso de reincidência, que quase sempre existe. Quando as pessoas não cuidam dos seus animais, efetivamente há uma recorrência. Não cuida hoje, tira o animal, ela vai, busca o animal, depois solta esse animal, vai de novo para a rua. Então, assim, talvez o endurecimento da lei e fiscalização. Se a Prefeitura de Ribeirão Preto ou de qualquer outra cidade não tiver condições de fazer essa fiscalização e a gestão desse cuidado com os animais na rua, ela tem que terceirizar e passar a ser simplesmente uma gestora, né? A gente acredita até que poderiam ser tiradas ideias dos profissionais da área, né? Veterinários, poderiam apresentar à prefeitura ideias e projetos para a solução disso tudo. Mas se a prefeitura não tem no seu quadro funcionários suficientes para poder fazer esse exercício de entregar esse serviço à população, ela precisa então no mínimo gerir contrato com terceiros. Evidentemente que vários desses animais que são encontrados na rua, eles têm um valor econômico, tem cavalos, tem vaca, e esse tipo de animal tudo certamente poderia se encontrar em empresas que tivessem interesse em fazer a execução desse serviço para a prefeitura, ficando com esses animais, porque há pena de perdimento desses animais, que é o que deveria estar acontecendo em Ribeirão Preto e nas cidades onde se permite animais andando na rua. Advogado doutor Fabrício Martins, agradeço muito a presença do senhor aqui mais uma vez no Jornal da Clube. Um grande abraço e até a próxima, doutor. Grande abraço, até a próxima.